Fala pessoal, professor Gui de Franco aqui, passando para trazer algumas previsões do Enem para a área de Ciências Humanas. Vamos lá? E começando pela minha matéria História, eu separei para vocês 5 temas que, segundo as minhas previsões, vão com certeza cair esse ano. E em primeiro lugar, obviamente não podia faltar, Brasil colonial. Pois é, entender esse período longo da nossa história, que vai de 1530 até 1822, que só termina com a nossa independência, entender o escravismo, a montagem do sistema colonial, a dinâmica do pacto colonial e, é claro, as revoluções, tentativas de independência, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, fazem todo sentido para uma prova de Enem. Em segundo lugar, pensando em história geral, a gente pensa sempre em mundo moderno, ou seja, as revoluções, a montagem do absolutismo, as grandes navegações. A gente pensa que as revoluções inglesas, francesa, revolução industrial, estão dentro desse período que o Enem gosta de abordar. Em terceiro lugar, voltando para o Brasil, a gente falaria da famosa Era Vargas, entender como que Vargas ascende ao poder, a luta de Vargas contra São Paulo no período do governo provisório, como ele se estabelece no governo constitucional, saber a Constituição de 1934 e, é claro, o golpe de Estado de Vargas, que inaugura a ditadura varguista de 37 a 45. E a gente tem também nessa listagem, obviamente, o mundo contemporâneo. A gente pensaria em Guerra Fria, Primeira Guerra, Segunda Guerra, entre guerras, sobretudo a ascensão do nazifascismo nesse processo. E finalizando, como quinto tema, a gente teria, obviamente, a Antiguidade Clássica, Grécia, Roma, as relações também ligadas ao escravismo antigo, que o Enem sempre gosta de abordar, principalmente em relação à democracia grega e a principal contradição de estar dentro de um sistema escravista nesse processo. E pessoal, uma dica importantíssima para vocês arrasarem na prova do Enem em História é sempre focar nas questões socioculturais de cada período que eu mencionei. Lembrando que principalmente a história do Brasil, eles gostam bastante dessa relação com a escravidão, como que isso desenvolve o racismo no nosso país. Então fica atento a essas questões socioculturais que não tem erro, você arrebenta na prova do Enem se você tiver esse foco que o Enem gosta bastante. Agora indo para a geografia, vamos tentar ver o que o professor Ricardo Marcílio separou pra gente das previsões dele para o Enem desse ano. Em primeiro lugar, o Enem não poderia deixar de cobrar os problemas ambientais. E é claro, a gente pensaria também nesse processo na estrutura fundiária brasileira e o problema do acesso à terra, que é uma questão que o Enem sempre traz, ligando inclusive a leis que aparecem também na prova de história. Um outro ponto importante é a estrutura populacional no Brasil, clima e vegetação brasileiro. E fechando, a quinta dica, o neoliberalismo e problemas mais atuais ligados à economia. Agora prestem bastante atenção que o professor Ricardo Marcílio separou 2 dicas de ouro para você não errar a prova do Enem em Geografia, evitando aí os distratores da prova. A primeira dica é evitar o uso de palavras totalitárias. Então, sempre, nunca, não há, total, Essas palavras, geralmente nas ciências humanas, elas não se aplicam aos nossos processos. Elas demonstram um certo radicalismo, então se a alternativa tiver uma dessas palavras, provavelmente essa alternativa está incorreta e você já pode tirá-la do mapa. A segunda dica que ele passou pra gente é evitar o determinismo geográfico. Pois é, as condições climáticas, de solo, de relevo, elas não definem a estrutura socioeconômica de uma maneira tão direta. É importante lembrar que elas potencializam esse processo. Um exemplo, em locais, por exemplo, áridos ou semiáridos, sempre vai existir pobreza. O sertão nordestino é um exemplo disso. Errado. A gente tem áreas áridas e semiáridas em países que são desenvolvidos, inclusive áreas que podem ser tornadas agriculturáveis em alguns casos. Então é super importante lembrar disso, Se você está determinando alguma coisa de forma muito absoluta pelo clima, pelo relevo, pelo tipo de solo, provavelmente também você está errando uma questão do Enem. Agora vamos dar uma olhadinha nas dicas que a professora Juliana separou pra gente de filosofia como previsões importantes para a prova do Enem. Em primeiro lugar, a filosofia política, ela é sempre cobrada no Enem, lembrando que a filosofia política envolve as ideias de grandes autores como Platão,
Aristóteles, Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, e esses autores são muito relevantes para a prova, que eles sempre aparecem em questões do Enem. O segundo assunto é ética. A ética é uma reflexão sobre os limites da moral, e cada autor refletiu sobre a moralidade, utilizando, obviamente, cada um o seu método, chegando cada um em uma conclusão. Por isso existe uma ética platônica, bastante racional, e uma ética aristotélica, por exemplo, mais pragmática, mais materialista, né, que envolve o estudo do equilíbrio, uma ética nietzschiana, mais individualista, uma ética kantiana, mais universal. Saber esses padrões éticos dentro da filosofia é fundamental também para a sua prova. Em terceiro lugar, a gente colocaria o empirismo. O empirismo seria justamente aquela corrente filosófica moderna que se baseia nos sentidos, na busca de um conhecimento palpável, empírico, né, para poder ter dados através da experimentação dos testes laboratoriais, testar a experiência. O que entra em oposição ao quarto assunto, que sempre está na prova do Enem também, que é o oposto ao empirismo, que é o racionalismo. Lembra do Descartes? Pois é. Penso, logo existo. É o pensamento o critério da existência, e não os sentidos. Não é sinto, logo existo. Não é vejo, logo existo. É penso, logo existo. Então o racionalismo valoriza a mente, a lógica e a dúvida. É possível duvidar de tudo, menos da dúvida. Tenta aí pra você ver. Duvida da dúvida, usando a dúvida que duvida da dúvida, pra duvidar da dúvida que duvidou dela mesma, sendo que ela foi colocada em dúvida. Por isso, é importante lembrar que o Descartes vai dizer que a dúvida é a nossa guia no caminho do conhecimento. E é claro, né, em último lugar, a gente colocaria como quinta dica Aristóteles. Aristóteles é considerado um fundamento importante do empirismo antigo. Aristóteles vai também se basear nos sentidos e vai fazer toda uma crítica à teoria platônica que diz que os sentidos são enganosos. Por Aristóteles, os sentidos constroem conhecimento e a gente precisa entender a relação deles com a construção das nossas ideias. E uma dica de ouro na prova de filosofia, obviamente, é você tentar ler trechos desses autores clássicos, que geralmente os enunciados das questões do Enem são muito ligados a obras diretas desses autores. Então são excertos das obras desses autores, e se você lê essas obras, ou parte delas pelo menos, você consegue ter uma fluência na hora da prova e resolve as questões de uma maneira mais rápida, mais tranquila, sem emperrar naquele texto um pouco mais difícil, porque você sabe lidar com o texto filosófico e adquire vocabulário nesse processo. Já para a prova de Sociologia, nós apostamos que é isso aqui que você vai encontrar na prova esse ano. Em primeiro lugar, a gente pensaria no tema da cultura. O Enem gosta bastante de questões culturais, envolvendo inclusive um diálogo entre a sociologia e a antropologia cultural. Um dos termos que o Enem mais gosta de cobrar é o etnocentrismo. Quando uma cultura ou um grupo cultural se sente superior aos demais, o que acaba abrindo caminho para uma série de violências e dominações. Em segundo lugar, a gente sempre trabalha o tema do trabalho. Olha que importante, né? O tema do trabalho é um tema fundamental para entender a luta dos trabalhadores e, é claro, né, a ampliação dos direitos de cidadania em relação ao mundo do trabalho, coisa que o Enem também sempre foca. Em terceiro lugar, as relações entre poder e Estado, os tipos de Estado, as questões ligadas ao exercício do poder em autores clássicos, como, por exemplo, Max Weber e até mesmo Karl Marx podem aparecer como referências indiretas na prova do Enem por trás desse tema entre poder e Estado. Em quarto lugar, a estratificação social é um tema fundamental para entender as desigualdades que existem socialmente no nosso país. Né? Vivemos num país com uma grande desigualdade social, com concentração de renda nas mãos de poucos, enquanto muitos estão numa base e se submetem, obviamente, a uma série de condições consideradas muitas vezes até indignas. O Enem é uma prova cidadã, por isso, em último lugar, a gente falaria de cidadania e democracia. O Enem gosta de refletir sobre cidadania e democracia, ligando as duas coisas e pensando também em questões mais atuais, como representatividade, busca de participação política mais direta, trazendo alguns autores interessantes, contemporâneos, que tentam debater, por exemplo, essa relação entre cidadania e democracia
no nosso país. E nesse momento, é claro, a nossa dica principal é que você foque nas questões socioculturais, que foque bastante, principalmente nas questões ligadas aos movimentos sociais, à busca por cidadania, por representatividade, uma vez que o Enem é uma prova cidadã. Então o tema da cidadania é sempre prioritário na prova de sociologia. Ficou bem ligado nas dicas que a gente deu? Pois é, agora é hora de dar um gás na preparação para o Enem e estudar os principais conteúdos que caem na prova.